Boa noite, vamos começar. Boa noite. Nereu, boa noite, meu amigo. Tudo certo, Nereu? Quanto tempo? Boa noite. Merily, Giovanni, Anne, oi Anne, tudo bem? O André tá por aí, Anne? Irmã Inês, boa noite. Olá, irmã Inês, Vanderlei, um abraço para vocês. Boa noite, Anne. Um abração pro André. Boa noite, Daisy. A Margarete Cunha, a Marguinha Cunha. A Margarete sempre filma, né, as ministrações, eu gosto que ela me manda depois. Josi Nazário, boa noite. A paz, Elaine, tudo bem, Elaine? Saudade de você. Thay, Zanca entrou. Tudo bem, Thay? O Josi, um abraço pro Gilson. Irmão Maurício Dalsóquio, boa noite. Cabelinho na régua, isso aí, o Vandré. O Vandré deixa o cabelinho e a barba na régua aí, ó. Barbearia Monteiro aí. Oi, Thay. Boa noite, irmã Inês. Manda um abraço pro irmão Vanderlei. Grande Edilson, boa noite, meu irmão Edilson. Irmã Andréa Dalsóquio. Cirlei, boa noite. Vocês estavam esperando o pastor Robson, né? Eu não sou tão bonito quanto ele, mas a gente tenta aqui, né? Anne, mano. Pastora Patrícia aí, ó. Que responsabilidade, hein? Pô, já teve pastor Robson, pastor Jair, pastora Patrícia, Edinho, Cris, pastor Adilson. Olha, a responsabilidade hoje tá grande. Rapaz, Thay, que saudade de ti, Thay. Tava falando com a tua mãe semana passada, lá no Bambuzal Lanches, né? Pedi para ela te mandar um beijo, vai passar logo isso aí, Thay. Irmão Orlando, boa noite. Mais um gato para tu também, Nereu, né? Não sou tão bonito quanto você, Nereu, mas a gente tenta, né? Rapaz, irmã Fábio, tudo bem? O Lucas, a Gabi, Júlia Correia. Pode, opa, o irmão Vanderlei mandando abraço, um outro aí, meu querido. Edinho e Giz, olha a responsa, gente. O Edinho, né? Tá quebrando tudo nas lives aí. Olha a responsabilidade que eu tenho hoje aí. Thay, vai passar logo, Thay. Saudade de você. A paz, meu querido. A paz, bonitão. Hoje de manhã eu tava com uma vontade de dar um abraço nesse bonitão do Edinho, na Giza. Pedi para ele mandar um beijo para ela. Fiquei muito feliz com a história deles, né? A gente como família fica muito feliz. Esperar mais uns minutinhos para a gente começar, então. Falta aí uns 2 minutinhos para a gente poder começar. Irmão Jean, boa noite. Nandinha Nogueira. Pastor Robson, olha aí a responsa agora. O homem entrou, hein, gente? Agora é tudo comportado, hein? Irmã Josiane Andrietti. Boa noite. O pessoal tá chegando aí. Boa noite. Povo, hoje tivemos na celebração abençoada. Não sei se você foi. Eu fui de manhã, não sei quem foi à noite. Eu sei que palavra abençoada, um momento de louvor abençoado foi uma benção hoje. Nandinha de Pelotas, olha aí, ó. De Pelotas. Oh, a pastora Patrícia entregou ali. Tá bonitão, pastor? Diz que tá bom? Tá bom. A gente tenta, né, pastor? Não é tão bonito como você, mas a gente tenta, né? Marília da Cunha Vargas entrou. Boa noite. Aí, ó, irmão Vanderlei não quis ficar assistindo só da Inês e entrou ali também. Após, irmão Vanderlei. Aí, ó. Tô com problema na internet, tá travado, irmão Orlando. Daqui a pouco resolve. Esperamos que melhore, irmão Orlando, para poder compartilhar junto da palavra de Deus hoje. Ó, fomos de manhã, isso. Foi bênção de manhã, foi muito bom, gente, tá? A celebração estava muito boa, foi uma bênção. A Alicia entrando ali, a patroa entrando, Luiz Lopes Ferreira, te amo. Alice Pedagogia entrando ali. Alicia, tudo bem, Alicia? Olha,
A sogra oficial da igreja já entrou, irmã Cida, que saudade. Mandei um áudio essa semana pro Walter, e estou com uma saudade deles. Olha, esse grupo de risco aí tem que voltar logo. Gente, vamos começar então a nossa live abençoada, certo? Responsabilidade grande, é um pouco mais bonito que o pastor Robson, certo? Um pouquinho mais alto que o pastor Jair, não tão bonito quanto o Edinho, né? Mas a gente vai tentando, vamos tentar, né, conversar um pouquinho nessa noite. Irineu entrando ali, boa noite. Então, gente, nós estamos no 21º dia dos 40 dias de propósito, certo? Ontem a Cris ministrou uma palavra abençoada ao seu coração, e hoje eu quero então dar continuidade nos 40 dias de propósito. No 21º dia eu quero falar com você sobre algo muito importante: protegendo a sua igreja. Opa, a primeira dama entrou, Giane Mafra, boa noite, Fábio entrando ali. Então, gente, eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre protegendo a sua igreja. Algo que Deus instituiu, sobrenatural na face da terra, que foi a igreja. Eu quero compartilhar dois versículos que o autor Rick Warren deixou, nesse capítulo 21. Primeiro, Efésios 4:3, que fala: vocês foram unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, façam todo o esforço para continuar dessa maneira. Efésios 4:3. E um outro versículo, Colossenses 3:14, acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Então eu quero começar essa noite destacando um primeiro ponto que o autor, nos deixou no capítulo 21, que diz o seguinte: é a sua função, minha, sua, proteger a unidade da sua igreja, certo? E hoje nós fazemos parte de uma igreja local chamada Comunidade Ágape, que tem abençoado a minha vida, tenho certeza que tem abençoado a sua também, e é função nossa proteger a unidade da nossa igreja, da igreja que nós participamos, é aquela que nós já chamamos de nossa. Nós não dizemos eu vou na Ágape, eu vou na minha igreja, nós já nos sentimos pertencentes a essa família de fé. E eu gostaria de compartilhar um versículo que eu gosto muito, que é o início da igreja. A história da igreja começa lá em Mateus 16:18, quando Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, sobre esta pedra, Jesus dizendo, conjecturando, Jesus dizendo para ele: Pedro, sobre mim, sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja, Pedro, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então ali começa na história a igreja. Então, quando Jesus fala isso para Pedro, ali está instituída, o que nós conhecemos como eclésia, no original, eclésia é a igreja. Então, a responsabilidade da igreja começa ali. E quando Jesus vai, aqueles discípulos, então, começam uma vida fácil, não. Muitos morreram, muitos pagaram com a sua própria vida para que hoje nós tivéssemos o direito de congregar, de termos como professar a nossa fé de uma maneira tranquila. Então, é uma responsabilidade minha e sua, certo? A irmã Bia tem botado ali, amém, tem abençoado a minha aqui em Suzano, que bênção, irmã. A Comunidade Ágape hoje tem alcançado, várias cidades, vários lugares. E é a nossa responsabilidade proteger a unidade da igreja local. O autor fala assim: a unidade é a alma da comunhão. Se você destruir a unidade da igreja, você vai estar destruindo a sua essência. A essência da igreja é a unidade. Nós, semana passada, fomos ministrados pelo nosso pastor sobre a importância de uma igreja se manter unida, certo? Onde eu preciso de você, você precisa de mim. Eu lembrei de uma musiquinha agora: nós precisamos de Cristo até o fim. Não sei se vocês são dessa época, mas eu lembro dessa musiquinha, adorava cantar essa musiquinha na igreja. A igreja precisa estar unida, a igreja precisa estar junta, e nós fazemos parte. Nós não vamos cultuar a Deus apenas no templo. Nós, como igreja, precisamos nos reunir para cultuarmos a Deus. Então, você precisa manter, é responsabilidade minha e sua manter a unidade da igreja. Nós pertencemos à família de Deus. Deus não nos colocou na Comágape em vão. Eu fico feliz, estava conversando ainda, tentando fazer as contas. Eu creio que eu já estou na Comágape há uns 10, 11 anos. A Comágape está com 15 esse ano. Eu estou há 10, 11 anos. Gente,
E eu tenho certeza que assim como eu, vocês foram ricamente abençoados nesse tempo em que estão lá. Então, pelos nossos pastores, por Deus, né, ministrando na vida deles, pela unidade, pela comunhão. Isso é projeto de Deus. O projeto de Deus é que nós vivamos congregando, que nós vivamos em verdade, que nós vivamos de uma maneira unida. E nesse tempo aí de distanciamento social eu tenho estranhado muitos amigos, muitos irmãos que a gente gosta de dar um abraço, mas tudo vai passar e a igreja precisa continuar firme. Pastor Robson hoje deu uma palavra, se você estava no culto da noite, acredito que você recebeu um chacoalhão também, onde nós como igreja precisamos realmente fazer a nossa parte, precisamos orar mais, precisamos vencer juntos esse momento que nós estamos passando. Amém, gente? Então, nós somos o corpo de Cristo, que nesse momento da vida estamos aí, lá na Comágape, a igreja que Deus colocou, o espaço que Deus colocou para nós estarmos lá congregando. Amém? Gente, não tem como falar de pessoas, sem falar que uma igreja ela é formada por pessoas diferentes. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, e isso faz com que muitas vezes ocorram, diferenças de pensamentos, diferenças de personalidades, e isso contribui para o crescimento. Já pensou se todo mundo fosse igual, gente? Seria muito chato, o mundo seria muito chato, mas Deus nos fez com características específicas exatamente para que cada um possa expressar o seu melhor. Deus não te fez desse jeitinho em vão, Deus não me fez do jeito que eu sou em vão, mas Ele nos criou com um propósito, e nós estamos vivendo isso nesses dias, relembrando que Deus nos fez com um propósito. E se Deus te fez de um jeitinho especial, Ele queria que você fosse exatamente desse jeito, para que junto com outras pessoas diferentes, nós pudéssemos avançar e o reino crescer. Então muitas vezes é comum na igreja, a igreja é uma organização, certo? Assim como você encontra dificuldades às vezes no seu trabalho, eu sempre comento com os meus alunos de administração sobre a dificuldade que é o relacionamento interpessoal em qualquer organização. Não é diferente na igreja, só que nós temos que entender que Deus nos fez diferentes. Se Ele quisesse que todos fôssemos iguais, seria muito fácil para Ele, mas não, Ele nos fez diferentes. E nós precisamos aprender a respeitar as diferenças que existem em qualquer organização, e a igreja é uma delas. Então, respeite a diferença. O conflito muitas vezes é inevitável, gente. O conflito de pessoas. O pastor Adilson botou: se todos fossem iguais a você, o mundo seria muito legal. Obrigado. Então, gente, mas eu não tenho a simpatia do pastor Adilson, mas a gente vai tentando, certo? Então, nós precisamos nos concentrar numa palavrinha que Cristo disse: se vocês querem ser meus discípulos, amai uns aos outros. E amar quer dizer respeitar, amar quer dizer viver muitas vezes em divergências de pensamentos, mas continuando amando em prol do reino. Quando Jesus disse para Pedro: olha Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer, Cristo já sabia que iam haver desavenças, Cristo já sabia que iam haver diferenças de personalidades, Cristo já sabia disso tudo, mas mesmo assim Ele disse: as portas do inferno não vão prevalecer. Mesmo Ele sabendo que você tem o seu jeitinho e eu tenho o meu, mesmo sabendo que em algum momento nós iríamos divergir em algo, Ele disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, gente, amar, respeitar, certo? Conviver faz parte de qualquer organização, e a igreja é o corpo vivo de Cristo na terra. Nós precisamos avançar, mesmo em meio às nossas diferenças, mesmo em meio a pensamentos muitas vezes diferentes. A cabeça é Cristo, e a gente tem que ouvir a voz do cabeça, que é Cristo, para que nós prossigamos e avancemos, para que a igreja continue firme e forte. Até Cristo voltar, a igreja precisa anunciar as boas novas. E Cristo conta comigo e com você. Indiferente de você pensar assim um pouquinho coisa diferente dos demais, a igreja precisa avançar. Amém? Um outro ponto que o autor coloca no capítulo 21: seja realista em suas expectativas. Uma vez que você tenha descoberto como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado quando você vê que nem tudo é tão lindo quanto parece. Tem gente que tem a falsa ilusão que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas. Gente, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Se a igreja fosse um lugar de pessoas perfeitas, eu não poderia estar lá porque eu não sou perfeito. Você não poderia estar lá porque você não é perfeito.
A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de pessoas que estão caminhando para serem perfeitos. Nós só seremos perfeitos o dia que nós tivermos o nosso corpo incorruptível, quando Cristo voltar e nós subirmos aos céus. Daí sim, nós seremos, pessoas perfeitas. Enquanto isso não acontecer, nós vamos brigar em meio às nossas falhas, em meio às nossas dificuldades. Então nunca ache que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas. É óbvio que nós precisamos buscar, como cristãos, a perfeição. Hoje nós somos ministrados sobre sermos discípulos de Cristo. Nosso pastor Robson hoje ministrou aos nossos corações uma palavra importante, de nós sermos discípulos, de nós nos espelharmos em Cristo. Lógico, como cristãos nós precisamos buscar ser cada vez mais parecidos com Ele, mas é uma busca diária. Isso ninguém chega na igreja sendo perfeito. Então a grande decepção muitas vezes das pessoas é que elas vão para a igreja ou para qualquer que seja e acham que lá não vão se decepcionar. Gente, onde houver ser humano, existe sim a chance de se decepcionar, existe sim a oportunidade. Por quê? Pessoas machucam pessoas. O que mais acontece na igreja, às vezes, o autor fala, no capítulo 21, que muitas vezes as ovelhas machucam as ovelhas, e isso faz parte. A grande questão é o seguinte: você não pode achar que o teu irmão é perfeito. É só você se olhar na frente do espelho e você vai ver: eu não sou perfeito, Deus me criou assim, então o meu irmão também não tem a obrigação de ser. E nós precisamos caminhar com isso. Muitas vezes nós ficamos desiludidos por isso, porque muitas vezes saímos da igreja. Nós muitas vezes somos tentados, Satanás coloca assim, sai da igreja, lá você só vai se machucar. Gente, a gente precisa superar isso. Nem todo dia alguém vai te olhar com aquele sorrisão bonito. Talvez alguém está passando por um dia difícil, e você precisa entender que você precisa caminhar junto com essa pessoa. É fácil? Óbvio que não, mas se você buscar e ter uma mente de Cristo. Cristo conviveu com diversos discípulos. Alguns não corresponderam à expectativa dele, com certeza, e nem por isso ele deixou de amá-lo. E nós precisamos ser parecidos com Cristo. Cristo não deixou de amar a Pedro, o mesmo Pedro que eu comecei essa live falando. Pedro, sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, Pedro. Foi o mesmo Pedrão que traiu ele 3 vezes, e mesmo assim ele não deixou de amá-lo. Deus continua contando comigo e com você mesmo diante das nossas dificuldades, e nós precisamos olhar para o nosso irmão da mesma forma. Amém? Então, muitas vezes a gente quer ser aceito. A igreja não é uma sociedade, um clube social, gente. A igreja não é um clube onde a gente se encontra por afinidades, não. Nós nos encontramos por paixão e amor por Cristo. E nós precisamos relevar as nossas diferenças para que o reino cresça e o nosso ego diminua em nome de Jesus. Amém? Então, um outro ponto que o autor traz nesse capítulo 21: prefira incentivar do que criticar. Gente, vamos lá, vou repetir: prefira incentivar do que criticar. Sabe por quê? Criticar é muito fácil. Quem está na frente é muito fácil ser criticado. Ninguém consegue agradar a todos. E muitas vezes o sentimento que que vem ao nosso coração é, ao invés de ajudar, é querer criticar. E isso acontece em vários lugares, e na igreja não é diferente. Então, ao invés de criticar as pessoas que estão lá fazendo algo, os nossos pastores, os líderes, quem quer que seja, ao invés de criticar, procure ajudar. Eu tenho sempre uma experiência comigo, é o seguinte: eu sou professor. Para eu preparar uma aula para os meus alunos, eu levo muito tempo às vezes. E isso porque eu estou preocupado apenas com o futuro profissional deles. Imagina os nossos pastores, os nossos líderes que estão preocupados com a nossa vida espiritual. A responsabilidade que é toda semana se colocar ali na presença de Deus para procurar uma palavra, para que Deus direcione. Eu já passei por isso, eu já liderei jovens, e eu sei como é o desafio. Imagina toda semana ter a obrigação ali, a incumbência de buscar a Deus para orientar as nossas vidas. Isso precisa ser valorizado. A gente precisa valorizar, ao invés de criticar: nossa, que palavrinha meia boca, que palavrinha ruim, hoje a palavra não falou comigo. Gente, é difícil preparar, eu posso afirmar, eu sei o quão difícil é preparar um sermão, quanto é difícil se colocar aí a semana inteira para ter algo para oferecer. Às vezes os nossos líderes também têm todo o direito de ter passado uma semana ruim, só que
eles têm a obrigação de, mesmo diante de uma semana ruim, se colocar aos pés da cruz para ministrar uma palavra de Deus aos nossos corações, e não é fácil. Então, ao invés de criticar, incentive, sejam os pastores, seja o teu líder de pequeno grupo. Ai, meu pequeno grupo tá chato, eu não aguento mais, é porque é sempre a mesma historinha. Gente, dá uma ideia. Às vezes Deus colocou aquele sentimento no teu coração, mas você está usando como uma ferramenta errada. Deus colocou uma ideia no teu coração, mas não para criticar. Deus coloca ideias para você incentivar. Só que daí chega uma hora que você começa a levar tudo para o lado negativo. Não, às vezes Deus coloca insights, na tua mente, ideias, para que você possa compartilhar para o crescimento do teu pequeno grupo, do teu ministério, da tua igreja. Então, ao invés de criticar, se coloque, fale com a pessoa: olha, eu acho que a gente podia melhorar nisso, acho que a gente podia melhorar naquilo. Então, se coloca no lugar da pessoa. A Bíblia fala do nosso adversário e chama ele de acusador. E muitas vezes nós fazemos o mesmo papel, só acusamos de coisas ruins. Gente, existem coisas boas, as pessoas fazem coisas boas, incentive elas, aquilo que está sendo bom, aquilo que não está sendo tão bom. Você tem o direito de falar, é lógico que tem, mas fale com amor. Fale, no particular, chame no privado, não constrange as pessoas, os teus líderes, aquelas pessoas que Deus colocou nas nossas vidas para fazer isso. Amém? Então é importante, repito, eu vou repetir porque essa não tinha preparado, mas Deus às vezes coloca ideias no teu coração, Deus às vezes te dá ideias, só que você, ao invés de usar de uma maneira positiva, você usa de uma maneira destrutiva. Então essas ideias, use para o bem, não para críticas. Amém? Então, gente, dentro disso, o autor fala assim, recuse a dar ouvidos às fofocas. Mas eu tenho certeza que na Ágape não acontece isso, gente? Isso foi um documentário que eu vi no Netflix, que em outras comunidades de fé no mundo afora, acontecem. Graças a Deus, nós estamos livres disso, certo? Assim eu espero. Mas, gente, se recuse a se envolver em fofocas, Fofoca é errado, fofoca é do diabo, fofoca é uma coisa que não leva a nada, certo? Só coloca as pessoas para baixo. O pastor Robson esses dias estava ministrando a live, e ele estava falando que tem aqueles irmãos que ainda, irmão, eu vou te contar uma coisa, mas é para a gente orar pelo irmão. Cara de pau, gente, tem que passar óleo de peroba na cara. Isso é historinha, essa historinha já se conta há muito tempo, certo? Ninguém vai falar mal para o outro querendo ajudar, isso não se faz. Você vai procurar a pessoa, a Bíblia fala, procure a pessoa, se ela não quiser ser repreendida, chame 2 ou 3 testemunhas, isso é bíblico, e você muitas vezes indo contra a Bíblia, mas graças a Deus isso não acontece na Ágape, como eu falei. Mas como é triste ver o rebanho de Deus ferido muitas vezes por fofocas. E talvez você já foi vítima, talvez você muitas vezes já ouviu alguma pessoa falando assim, eu não volto para a igreja porque eu fui muito ferido. Gente, muitas vezes por conta de fofocas. Muitas vezes, o Jadson voltou a ler, como receptar mercadoria roubada, como diz o livro. É isso aí, Jadson. E isso muitas vezes nós fazemos, gente. Então, Paulo advertiu os cristãos para não se machucarem uns aos outros. Você precisa, o Salomão falou assim, uma fogueira se apaga quando apaga a lenha, quando acaba a lenha. Da mesma maneira as brigas acabam quando o brigão implicante é separado do grupo. E muitas vezes é melhor você ficar de boquinha fechada do que causar confusão no meio do corpo de Cristo. Isso é abominável perante o Senhor. Então, como isso não acontece lá na Ágape, graças a Deus, mas se acontecesse, essa palavra guarda no teu coração. Então, é importante nós termos isso em mente. Apoie o seu pastor e os seus líderes, gente. Não existe um líder perfeito, mas Deus dá à igreja o líder, certo? Para um momento certo. Nós estamos aí sendo pastoreados há alguns anos pelo pastor Robson, pelo pastor Adilson, pelo pastor Jair há alguns anos. Então, Deus tem colocado pessoas maravilhosas para se preocuparem conosco. E não é fácil, repito, não é fácil. E muitas vezes a gente precisa realmente se colocar um pouco mais. Pastor, o que eu posso fazer? Pastor, o que eu posso ajudar? E muitas vezes é o que eles estão esperando, que você se disponha para algo. Então, ajude os seus líderes, ajude o líder do seu pequeno grupo. Eu tive uma ideia, será que eu posso facilitar hoje? Então, muitas vezes é o que os líderes estão esperando. Gente, eu confesso, durante a minha caminhada como líder de jovens na Ágape, quantas vezes eu só esperava alguém se manifestar, quantas vezes era agradável ouvir, Ricardo, tu precisa de ajuda? Muitas vezes é isso que um líder precisa, que alguém se coloque, que você realmente se disponha.
Os seus pastores precisam de ajuda, os seus líderes precisam de ajuda. Os pastores um dia prestarão contas de tudo que fizeram, assim como os líderes, assim como você. E a Bíblia dá muitas instruções claras aos pastores, né? Eles têm muitas responsabilidades e cabe a nós ajudá-los a cumprir essas responsabilidades. Amém? Gente, e como família de fé, nós precisamos, né, estarmos unidos. Eu quero confidenciar para vocês como eu chorei hoje de manhã. Eu comecei a chorar ontem quando eu vi aquele vídeo, e se eu falar mais um pouquinho eu vou chorar. Como eu me alegrei com o testemunho do Edinho e da Giza, gente. Um casal amado nosso. A Bíblia fala que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E como eu chorei de felicidade. Eu nem sabia da história, eu falei, Edinho, eu nem sabia hoje de manhã. A igreja é isso, é família. A igreja é você se colocar feliz pelo outro, triste pelo outro. E como eu fiquei feliz de alegria. Eu estou chorando de novo, mas é de alegria, porque como eu amo esse casal, como são amigos preciosos. E igreja é isso, eles não são meus irmãos de sangue, mas eles são amigos queridos. E como foi edificante hoje o testemunho do Edinho, como Deus curou a vida da Giza, né? Deus curou, só que o seguinte, Giza, agora, né, tu vai ter o lado bom, o lado bom é que Deus te curou e tu vai viver muitos anos entre nós. Só que o lado ruim é que tu vai ter que aturar o Edinho, né, o resto da vida. Essa é a parte ruim. Mas Deus, né, fez o milagre. Então, agora você vai aguentar a consequência que é aturar esse mal aí o resto da vida, tá bom? Mas a gente fica feliz, a gente tem que se alegrar. Essa semana eu compartilhava com a minha esposa. Deus foi maravilhoso. Eu acho que muita gente aqui já teve problemas familiares. Eu tive sempre alguns problemas na minha família, mas a igreja sempre foi uma família para mim. A igreja é pela igreja, por conta da igreja, talvez que eu sou um pouco do que eu sou hoje. Eu devo muito Deus ter colocado pessoas maravilhosas. Então, aproveite essa família espiritual que Deus coloca nas nossas vidas. Valorize o corpo de Cristo aqui na terra. Eu fui ricamente abençoado pela vida do nosso pastor Robson ao longo dos anos, pelo pastor Adilson, recentemente pelo pastor Jair, e nas outras igrejas que eu passei. Deus preparou a igreja sempre como uma família para mim. E tenho certeza que para muitos aqui. Então, que você possa, como igreja, realmente fazer, né, o seu papel como corpo de Cristo aqui na terra. E querer buscar sempre a comunhão, sempre a unidade. Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Ah, mas é chata essa pessoa. Deus ama os chatos também. Você é chato, eu sou chato. Eu sou chato demais. Às vezes eu penso, meu Deus, como é que Deus me ama? Eu sou chato, às vezes sou rabugento, né? Às vezes sou alegre demais, mas como é que Deus me ama? Mas Deus me ama. Ele te ama também, mesmo você sendo chato. Deus te ama. Igreja é isso. É você aprender a amar a todos. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Cristo não faz. Caminhe com as pessoas. Busque, né, ouvi-las. Busque se colocar no lugar do teu irmão. E você, com certeza, vai cumprir, né, o mandamento de Cristo na terra. Amai-vos uns aos outros. Igreja é isso, é se amar. Igreja para que ela possa prevalecer. Obrigado, Cris, eu também te amo. Deus ama os chatos. É verdade, pastor Adilson. Por isso que ele te ama um montão, né? Então, o que acontece? Nós precisamos avançar como igreja. E eu creio que Deus nos colocou nessa comunidade de fé para que nós avancemos juntos, né? Eu creio sim no propósito de Deus na vida do pastor Robson, dos nossos pastores, e que a direção vem deles e nós estamos, né, sendo conduzidos para que o nome de Cristo seja glorificado através, né, das celebrações, através da nossa vida, em o nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar um tema para você refletir, né? O autor no final do capítulo 21 ele fala assim, para você refletir: eu tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. Você tem a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. E um versículo, né, para você memorizar, se possível, lá em Romanos 14:19, né? Então, Romanos 14:19 fala: portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Vou repetir. Paulo escrevendo aos Romanos: portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta. Eu quero encerrar esse momento fazendo uma pergunta que o autor faz e que, quando eu li, a gente precisa refletir, gente. O que eu estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade, né, da minha igreja?
O que eu estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade em minha família eclesiástica neste exato momento? O que você tem feito para proteger a unidade, para que a igreja caminhe? Obrigado, irmã Margarete, Romanos 14, 19. Então, o que você tem feito? É uma pergunta para nós refletirmos, né? O que nós temos feito para que a unidade da Comágape, né, essa igreja que nós pertencemos, para que ela continue? Vamos refletir um pouquinho, vamos orar. Eu quero encerrar, agradeço, né, vocês estarem comigo, me aguentarem, certo? Imagine que meu Deus, o Ricardo, o que ele está fazendo ali? Será que ele se enganou? Não, graças a Deus, né, os nossos líderes confiaram essa responsabilidade em mim. Então, eu quis compartilhar um pouco daquilo que, ao ler o livro, né, Deus ministrou meu coração, e gostaria de encerrar então esse momento com uma oração. Convido você aí, de onde você está, né, fechar os teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por esses 40 dias, Deus, de propósito. Deus, temos um porquê de estarmos na terra e hoje nós vimos, ó Pai, que um deles é que para que nós protegêssemos a unidade da igreja, Senhor. Nos ajuda, Pai, nessa tarefa. Nos ajuda a amar o nosso irmão, Pai. Nos ajuda a suportá-los em amor, ó Pai, assim como nós somos suportados muitas vezes, Deus. Pai, nos ajuda, Pai, sermos, Senhor Deus, ferramentas de bênção na vida dos nossos líderes, que nós sejamos, Pai, como pessoas cada vez mais dispostas a fazer com que eles levem a cruz, ó Pai, adiante, Senhor. Pai, a pergunta que nós encerramos essa meditação nessa noite é: o que nós temos feito, Pai? Que Tu possa ministrar aos nossos corações estratégias, Pai. Se nós não temos feito muita coisa, que nós possamos vir a fazer, e se nós já temos feito, que façamos ainda mais, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado, que você tenha uma semana abençoada. Amanhã temos mais uma live, amanhã é o 22º dia. Pastores, obrigado pela responsabilidade em mim confiada. Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa semana a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e uma boa semana a todos.